Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso vídeo sobre Balatro. Eu quero dizer que eu tô extremamente feliz e impressionado positivamente com esse jogo. Quem me conhece sabe que minha paixão sempre foi card game, né? Meu primeiro canal no YouTube foi um canal sobre Yu-Gi-Oh! E eu tô esgotado de gravar outros tipos de jogos e eu queria muito gravar card game. Então eu resolvi comprar esse jogo, que eu achei muito interessante. Eu realmente não esperava que ele fosse tão bom. Por que que eu acho que esse jogo tem feito tanto sucesso? Esse jogo, ele, ele conseguiu juntar duas coisas, né? Que ele juntou o poker, que é um esporte, é um jogo super interessante, um jogo assim, realmente que explora aí a inteligência, a estratégia, mas é um jogo extremamente difícil, que muita gente tem dificuldade de entrar. É um jogo complexo e esse jogo conseguiu trazer uma complexidade um pouco menor, de uma maneira mais acessível. E ele compensou isso colocando elementos de roguelite. Então você vai ter aqui diversos elementos que vão se combinar, né? Aquelas mecânicas de roguelite de ir melhorando alguma coisinha na sua jogabilidade vai estar disponível aqui. Vou mostrar para você na prática como que isso vai funcionar. Então a primeira coisa, você vai ter aqui diversos tipos de baralhos que ou vão te dar mais descarte, ou vão te dar mais cartas na mão, mais dinheiro para fazer compra. Já é uma coisa bem diferente, né? Como se você sentasse numa mesa de poker e você pudesse selecionar ali uma opção de eu vou querer jogar com um descarte a mais. E aí a pessoa do seu lado direito, ela joga com uma compra a mais. Então já é uma mecânica super interessante. Aí você pode se perguntar, só assim, porra, Marcos, eu nunca joguei poker. Vou conseguir jogar? Vai, porque eu também não sabia jogar poker. Não sei jogar poker ainda. Agora eu sei as sequências, como funcionam. Então aqui ele tem pela ordem de valores, né? Então você vai ter aqui primeiro Straight Flush, que são 5 cartas em sequência. Quando tá aqui classe, é a ordem das classes mesmo, né? 1, 2, 3, valete, dama, rei. Então são 5 classes, todas com o mesmo naipe, né? Então são 5 cartas de espada, de copas, de ouros e assim por diante. Então essa aqui vai ser a mais valiosa, né? Pontuação de 100 e vezes 8. Depois vai ter a quadra, que são 4 cartas da mesma classe. E depois vai ter o Full House, que é uma trinca e um par. O Flush, que são 5 cartas do mesmo naipe, independente da ordem. Uma sequência, que são 5 cartas em ordem, independente do naipe. Uma trinca, que é um trio e um par. 2 pares, um par. E carta alta, que é quando você não formou nada. E aí vai ser só o valor da carta mais alta mesmo. Da carta mais alta. Cada rodada que você tiver, você vai ter aqui os binds, né? Os blinds, que são as apostas que você vai ter que fazer. E você vai ter que fazer, no mínimo, essa pontuação aqui, ó. Você tem que conseguir essas fichas aqui para passar. Você tem 4 mãos e 4 descartes para fazer essa pontuação. E aí você tem que fazer essas combinações para poder passar. Então vamos mostrar aqui na prática como que vai ser isso. Então aqui, já de cara, tô vendo aqui que eu tenho aqui um 6, 5, 6, 8, 9. Eu poderia tentar até conseguir um 7. Mas eu já tô vendo aqui que eu tenho 2 damas e 2 oitos. Então eu tenho 2 pares. Se eu olhar aqui, 2 pares, 20 vezes 2. Então, vou jogar aqui. Lembrando que eu tenho que fazer 300 pontos. E aí tem o valor de cada carta. Então aqui a dama é o 10. O valete é o 11. O valete é o 11? Acredito que sim. Ou todas a realeza... todas a realeza valem 10. Já falei água aqui. E aqui de novo eu tenho 2 pares, né? Então, como são 3 mãos, 4 mãos que eu tenho pra fazer, então eu vou conseguir fazer tranquilamente. 104. Essa primeira rodada, ela é um pouco mais difícil de fazer, porque você ainda não tem... Você não tem nenhum coringa, né? Porque aqui em cima, nesses 5 espaços, você vai ter os coringas, que aí vai começar a ter as mecânicas do jogo mesmo, que é para você modificar como que isso aqui interage. Então aqui,
eu já vou fazer a primeira coisa assim, né? Eu vou descartar esse 7 e esse 5 pra tentar formar ali alguma sequência. Porque eu tô vendo aqui que eu tenho 3 cartas de paus, uma de espada, eu vou descartar aqui o 975 para tentar pegar mais carta de paus e espadas. Não veio, mas tá tudo bem. Então eu tenho aqui 3 cartas de paus, 3 de espadas. Eu vou tentar de novo, vou descartar aqui o 8 e o 3. Poderia tentar mais um par, mas não. Ó. Então agora aqui o que eu tenho? Deixa eu ver, eu tenho 2 cartas de paus, 3 de paus. Tenho aqui 3 de espadas, mas eu tenho 2 pares de novo. Então já vai ser o suficiente para fazer essa rodada. Vai dar 300, né? E cada mão que sobra é um dinheiro a mais que você ganha no final da rodada. Então... E aí agora, no final da rodada, é que começa a ficar interessante. Por quê? Porque aqui você vai poder comprar os Coringas. Então esse Coringa aqui ele custa 4. Cartas jogadas com classe ímpar, então... Ás, 9, 7, 5 e 3. Eles dão 31 fichas. Então é muita coisa. Então eu vou comprar esse aqui. E tem um planeta. Se você reparar aqui, do lado aqui das combinações, tem aqui o nível das suas combinações. E quando esse nível aumenta, a sua combinação ela faz mais pontos. Então é como se você tivesse ali. Imagina que fosse possível você estar numa mesa de poker e aí você falasse assim, galera, vou usar aqui os meus pontos para subir o nível do meu full house, que a partir de agora o meu full house ele vale mais. Então é basicamente isso. Eu vou subir o nível do par. Então ele vai dar mais um multi, que é aqui o ladinho vermelho, e mais 15 fichas. Já vou comprar e usar para ele ficar nível 2. E vamos para a próxima rodada. Tem ali também uma opção de ignorar bind. Aí você não luta essa daqui, só que aí na próxima vai estar com algum efeito, né? Você vai perder o dinheiro dessa rodada, né? E aqui no caso vai atualizar a bind do chefe, né? Então aqui tá aqui, ó. Cartas jogadas antes desta aposta recebem desvantagem. Então, se eu ignorar essa daqui, eu vou ir pro boss e vai ter mudado aquele efeito. Só que eu não vou fazer isso, né? Então aqui. 2, 3, 4, 5. Tá interessante. Então eu vou descartar aqui isso aqui tudo. Pra tentar terminar aquela sequência ali. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma sequência, né? Então essa daqui já vale mais do que os 2 pares, né? Então... E lembrando que com essa carta aqui, sempre que eu jogar um Ás, um 3 e um 5, eu ganho mais 31 fichas. Então aqui vai aumentar esse multiplicador. Então aqui já vai dar bem mais pontos do que deu na outra. Então aqui na primeira mão nossa, já fizemos a pontuação necessária. Então já foi uma rodada bem diferente. E aí você tem que ir adaptando o seu deck para uma estratégia que você tá montando, né? Então aqui o deck já começou a ter uma cara diferente. Ó, essa daqui já veio que as cartas jogadas com classe par dão mais 4 de multi. Então se eu pegar esses dois, a sequência já começa a ficar interessante. E eu vou pegar. E agora eu tô em dúvida se eu compro mais alguma coisa ou se eu guardo. Eu vou guardar esse dinheiro e vou jogar essa daqui. Acredito que aquilo ali que eu tenho é o suficiente pra gente poder passar isso daqui. E agora veio o efeito, né? Todas as cartas jogadas antes dessa aposta estão com desvantagem, então não vão contar a pontuação. Então aqui já vão começar a ter alguns probleminhas, né? Então vamos ver aqui. Eu tenho, deixa eu ver, 3 cartas de paus. 3. Tenho um par ali, 9, 8, 7, 6. Falta um 10 aqui, né? Eu posso descartar esse 3 aqui. Será que descartar só o 3 é sacanagem?
Pior que parece que sim, né? Vou descartar os 2 ais. Parece uma loucura tremenda, mas... deixa eu ver... Gente, como é que pode, né? Falta um 10 e falta um 5 pra fechar a sequência de qualquer um dos lados. Vamos ver. 2, 3. Vou descartar isso daqui. Tá, então vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9. Sequência. E aí, o ímpar vai dar mais pontinho no azul e o vermelho vai dar mais ponto aqui na multiplicaçãozinha. No vermelho. Então, 880. Ok, passamos. Achei que ia dar problema, porque tava um pouquinho esquisito. E aí agora eu vou mostrar mais uma coisa aqui, né? Que acredito eu que seja interessante. Mas 2 coisas que eu não mostrei ainda, né? Tem aqui esses vouchers, né? Que são efeitos que ficam permanentemente no seu personagem, nessa run, no caso, né? Se eu pegar essa daqui. Pacotes celestiais sempre tem a carta de planeta para a mão de poker mais jogada. Então vai pegar a mão aqui que você mais joga, né? No meu caso aqui seria a sequência ou 2 pares, não sei direito qual que eu joguei mais. E aí, sempre que eu comprar um pacote celestial vai vir o planeta para essa mão. E tem aqui também esses pacotinhos aqui, que é como se fosse cartinha de Yu-Gi-Oh! Mesmo, Magic. Que aí vão vir as cartas para você colocar no seu deck. E... como, sei lá, seu baralho agora não tem mais 52 cartas. Seu baralho agora, ele vai ter uma carta a mais. Então aqui, ó. Cria a carta de planeta por mão de poker final jogada da rodada se contida na mão. Deve ter espaço. Mais 50 fichas sem classe ou naipe. Então essa aqui ela não tem classe, não tem naipe. E se ela ficar na mão, ela cria um planeta. Então vamos pegar ela. Agora meu deck tem 53 cartas, sim. Esse baralho tem 53 cartas. Pode parecer uma loucura. E aí a gente vai pra próxima rodada. Porque se você tiver pelo menos 5 de ouro, para cada 5 de gold que você tem, você ganha 1 de juros. Então, como se o Banco Central falasse para você assim, olha, Selic subiu muito, agora o nosso juros ele tá em 20%. Então você não vai comprar mais nada aqui nesse país, né? Porque 20% de juros, puta... Não vou falar palavrão, porque senão vai ser triste. Mas assim, como se você não conseguisse comprar mais nada, né? Porque tá louco, 20% de juros. Aqui agora, ó, vou fazer aqui um... Ué. Ah, tá, tem uma coisinha de espadas aqui. Vou fazer um flush aqui. Se caso você tiver que escolher, né? Tivesse mais carta ali de paus, escolhe sempre os números mais altos, porque valem mais, né? Na pontuação aqui da carta em específico. E ó como que agora a gente já tá fazendo mais pontos, né? 1980. E a gente só tá com 2 coringas. Dá pra pegar 5. Então você vai pegar aqui alguns coringas de multiplicação, alguns de pontuação. E tentar pegar um pra economia, né? Pra você poder juntar uma graninha ali. Chance de 1 em 4 para cada 8 jogado para criar uma carta de tarô quando pontuada. Foda que o 8 é muito específico, né? Então aqui. Vou pegar esse daqui porque é um efeito permanente. E ele é sempre pra mão mais jogada. Então, independente da estratégia que eu estiver usando, essa carta ela é útil. Então essa sempre vai ser bastante útil. Bom, aqui eu já tô vendo que eu tenho... na verdade eu tenho aqui 3 pares, né? Mas... vamos jogar aqui, né? Não tem como jogar mais 5 cartas. Ficar de olho também, né? Sempre aqui. Porque quando tem alguma regra especial, né? Quando é a terceira luta aqui de cada aposta, né? Eu tô aqui na segunda.
aí tem algum efeito especial. Então aqui, olha que doido, eu tenho uma trinca, mas eu não tenho um par pra jogar junto, né? Então eu vou tentar pegar um par. Tá, consegui. Agora eu tenho uma trinca e um par, né? Que é o conhecido Full House. E vou jogar ele aqui. Então o par aumentando a multiplicação, o ímpar aumentando a pontuação. E aí a gente já consegue 2.000 pontos. Então já rodadas aqui bem diferentes. E vou mostrar agora escolher entre duas de até 5 cartas de tarô para serem usadas imediatamente. Escolher uma de até 3 cartas de tarô. Vou colocar essa daqui para escolher 2 de 5 cartas de tarô. Que acho que a única coisa que eu não mostrei ainda foram as cartas de tarô. Primeiro uma carta selecionada para a carta de pedra. Primora 2 cartas selecionadas para cartas multis. Cria última carta de tarô planeta usada durante essa tentativa. Converte 3 cartas selecionadas para copas. Tô pensando. Aprimorar 2 cartas aqui para multi, quer ver? Você sempre levanta as cartas que você quer usar o efeito primeiro e depois usa aqui. Porque o que pode acontecer? Tá vendo que aqui tá até 3 cartas? Se você levantar menos de 3 cartas, vai usar o efeito só em uma ou duas, né? Então, aqui no caso, eu vou converter essas cartas aqui para copas para ficar mais fácil de fazer os combos. Porque aí eu tenho, tipo, agora em vez do meu baralho ter 14, deixa eu ver, 14, 28, 56, não. São 13 cartas de cada, né? De cada naipe. Então agora já não tem mais 13, né? Tem 16 cartas de copas. Então a probabilidade de você comprar uma carta de copas é muito maior. E vou comprar esse erro de impressão aqui. Ele dá um multi ali aleatório. E achei interessante. Vamos ver como é que vai ser isso. Me parece legal. Não sei porquê, mas parece legal. Vamos ver. Vou descartar essas. Ah, tá. Que eu não tenho descarte. Que legal. Jogar esse par aqui. Jogar aquelas 2 cartas ali só pra descartar mesmo. Ah, o erro de impressão sempre vem por último. E fiz 2.100. Tipo, aleatoriamente, né? Só jogando pra descartar as cartas. Então, tem 5 por cada 8 descartado. A classe muda em cada rodada. Todas as cartas jogadas ganham permanentemente mais 5 fichas quando pontuadas. Pô, isso aqui parece muito bom. E agora a gente tá na terceira aposta, né? 3 de 8. Tem que passar 8 vezes isso daqui. Então vamos lá. 2, 3, 4. Vou jogar o parzinho com a cartinha de pedra. Acho que aquilo ali é o suficiente pra fazer. Esse erro de impressão aqui, ele dá muito ponto, porque às vezes é um multiplicador muito alto. Eu devia ter pego mais água, porque eu tô falando há 19 minutos. Eu já tô quase sem voz. E... bom. 10 multi. Ah, tem uma coisinha aqui que eu não peguei ainda. Que é carta de economia, né? Eu não vou pegar nada nessa daqui. Na última tinha uma carta de economia. E eu tô tentando deixar um espacinho no final pra ela. Uma dica que eu vi no Reddit, eu tô tentando seguir. Pera, aqui eu tenho
4 cartas de espadas. Tentar pegar tudo de espadas. Que são cartas que elas ajudam a você ganhar mais gold no final de cada rodada, né? Então, tentar deixar um espacinho pra isso, pra facilitar de comprar as coisas. Cara, todas as cartas jogadas ganham permanentemente mais 5 fichas. Agora que eu percebi que aquilo ali é permanentemente, eu não tinha lido. Deixa eu ver, dama, valete, 10, 9, 8. E conforme você vai fazendo, isso daqui você vai acostumando com os padrões e tal, e você começa a fazer mais rápido, você vai ficando melhor. 4.100. Vamos ver. Pegar a grana. E não sei se vocês repararam que no final tá sempre tendo uns juros, né? 3 multi-summon de poker já tivesse sido jogado nessa rodada. Subir nível. Carta alta, não. Escolha uma de 2 cartas espectrais. Isso daqui não tinha aparecido ainda. Vamos pegar. Cria uma carta de planeta por mão de poker final jogada. Reativa esta carta uma vez. Adiciona um selo vermelho a uma carta selecionada na sua mão. Caraca. Gente, eu acho que vou colocar nessa carta. Porque ela já dá 50 pontos e aí eu vou poder reativar ela. Quero que você preste atenção agora. Pra você ver que ganha uns juros no finalzinho da rodada. Quer ver? Vou jogar aqui só essa trinca. E... elas já estão com as 5 fichas adicionais, tá vendo? Se tem uma run aqui que é pra fazer o final, é essa daqui, né? Porque... meu Deus. Eu falei, deu game over. Bom, galera. Acho que deu pra passar o básico do jogo. Roguelite é assim. Cada vez que você passar, você vai destravar coisa nova. Você vai melhorando, né? Porque aí você vai destravando a coleção, né? Então aqui, já liberei 4 dos 15 baralhos, 30 dos 150 coringas, pacote de reforço. Que maneira incrível de terminar o vídeo, né? Super inesperado. Espero que tenha dado pra mostrar bastante coisa aí de como começar no jogo. E fica aí que vai ter bastante coisa aí de Balatro no canal, vai ter live e vai ter conteúdinhos aí, vários vídeos. Se tiver alguma coisa que você queira que traga, deixa aí nos comentários e até a próxima.